Olá, queridos, turma de imersão bíblica, que é Marcelo Vilaça. Vamos estar iniciando nesse momento a aula de número 4 desse módulo e com certeza vamos entrar na parte mais intrigante da Bíblia, que é o Novo Testamento, haja vista que a grande quantidade, de manuscritos existentes que corroboram com os escritos, que atestam os escritos do Novo Testamento, são infinitamente superiores aos manuscritos relacionados ao Tanar, ou Primeiro Pacto, ou como muitos gostam e se acostumaram a falar, Antigo Testamento. É sabido que o Novo Testamento ele tem sido atacado muito por diversas alas. E eu entendo que essas duas últimas aulas de imersão bíblica vão dar a todos os ouvintes, a todos aqueles que assistiram, um embasamento bom, um poder de argumentação interessante para poder defender não só a fé, mas também as Escrituras. E nessa aula de número 4, nós vamos tratar dos seguintes assuntos. As divisões do Novo Testamento, autorias e datações, processo de canonização do Novo Testamento. Vamos tratar um pouquinho dos sinóticos, Corpus Paulino, epístolas pastorais, controvérsias em torno do livro aos Hebreus, e a grande questão se o Apocalipse é de João mesmo, mas a qual João está se referindo esse livro. Assim como o Tanar, o Novo Testamento também ele tem algumas divisões. É claro que o Tanar ele tem uma certa divisão que está diferente da divisão que foi proposta na tradução pela Bíblia protestante. E o Novo Testamento é interessante que todos os cânons que tem o Novo Testamento são iguais, com exceção do cânon das igrejas ortodoxas, que eu irei mostrar na aula de número 5, que é a última aula do módulo Bibliologia. Então está dividido dessa forma: o Evangelhos, que na realidade são 4, Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João. Nós sabemos que o Evangelho de Marcos seria o mais antigo dos evangelhos. Haja vista que os evangelhos, apesar de estarem em primeiro lugar no cânon do Novo Testamento, eles não são as obras ou os escritos mais antigos do Novo Testamento. Sabemos que são os escritos de Paulo. Mas por que é que eles estão colocados, Marcelo Vilaça, em primeiro lugar? Porque justamente eles vão falar de Cristo e vão estar fazendo a transição da lei para a graça. Então eles foram colocados em primeiro lugar, mesmo porque nos relatos dos evangelhos está também Jesus Cristo, que é a causa do cristianismo. Evidente que temos alguns cânons em que a ordem não obedece necessariamente a essa ordem, e temos cânons em que não constam os 4 evangelhos. E sabemos, por dados históricos, que na época de Jesus, ou até o final do primeiro século, se tem notícias que pelo menos 30 evangelhos das diversas características e segmentos giravam e transitavam pelas comunidades
daquela época. Avançando um pouco, o livro dos Atos dos Apóstolos também foi escrito pelo autor do Evangelho que recebeu o seu nome, Lucas. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, ou muitos também chamam de Atos do Espírito Santo, seria mais um relato histórico, um relato de diário de bordo, seria uma agenda das viagens dos Atos, principalmente viagens dos apóstolos, mas principalmente do apóstolo Paulo, em que Lucas foi o seu companheiro, o seu médico e um perito na lei também. E aí tá as cartas paulinas, também conhecido na crítica como corpos paulinos, normalmente são atribuídas a Paulo 13 cartas, que seriam as pastorais, seriam as que levam o seu nome. E a grande discussão, e depois nós vamos falar mais disso, seria o livro aos Hebreus, que alguns pais da igreja, também vamos tratar disso na aula de número 5, defendem a autoria paulina, e outros estudiosos, pais da igreja e eruditos, defendem que não é de autoria paulina. Então, o que sabemos como certo é que 13 cartas foram atribuídas a Paulo. Vejam o que eu falei. Foram atribuídas a Paulo. Eu não estou dizendo que as 13 cartas são de autoria paulina. Eu disse que as 13 cartas foram atribuídas ao apóstolo Paulo. Depois nós temos as epístolas universais, ou também chamadas de epístolas católicas. Haja vista que esse nome católico, ele significa universal. E claro que dentro do grupo de cartas paulinas, nós temos as epístolas pastorais, que vão trabalhar principalmente a orientação, tanto dada a Timóteo quanto a Tito, a respeito da organização da eclesia, a direção da eclesia, quem almeja cargo dentro da eclesia, como as mulheres devem se comportar dentro da eclesia, o obreiro aprovado dentro da eclesia, que é evidente que o termo eclesia, eclésia, como muitos falam, é uma expressão grega que foi a expressão usada por Jesus e foi traduzido em português como igreja. E nós temos o famoso livro do Apocalipse, que também, entre muitos pais da igreja, entre vários cânones também, teve suas dificuldades para adentrar e ser tido como um livro canônico, um livro inspirado, um livro que doutrinariamente tinha relação direta com ou os escritos do apóstolo Paulo ou dos evangelhos. Os evangelhos, chamados sinóticos, são 3. Mateus, que eu sei que você sabe, foi escrito com o foco e o olhar judaico, com o objetivo de estar trabalhando questões ou passando mensagens para um grupo de judeus que se converteram. Nós temos o evangelho que é tido unanimemente como o mais antigo, seria o evangelho de Marcos, que na realidade seria uma transcrição de tudo que Pedro falou para Marcos e esse transcreveu, esse botou em papel. Haja vista que a própria história diz que Pedro e Paulo eles foram vitimados em Roma quando estavam ao comando do Império de Nero. E sabendo que Nero ele se suicidou ali próximo do ano 68 já da era cristã, ano Domini, então a morte de Pedro e de Paulo está em um período anterior a esse ano. E claro que Marcos, João Marcos era muito próximo de Pedro,
Então, acredita-se os eruditos e traços tanto externos como internos, que o Evangelho de Marcos seria o mais antigo e o Evangelho que teve o seu cunho, o seu foco escrito aos romanos. E o Evangelho de Lucas, né, como já falamos em slides anteriores, Lucas, ele não viu Jesus, ele não conheceu Jesus, ok? Mas ele foi tido como alguém muito eloquente, alguém que tinha um conhecimento tanto da parte médica, como também das artes. Eu tenho algumas obras que estão em espanhol, que mencionam várias habilidades de Lucas, e eu estou falando de eruditos, de pessoas que se especializaram especialmente no Evangelho segundo São Lucas, e foram estudar a sua vida. Então, eles são chamados de evangelhos sinóticos, e talvez você está se perguntando, Marcelo, por que é que o Evangelho segundo João ele não consta dessa lista dos sinóticos? Porque fazendo uma análise interna, uma análise dos eventos, da cronologia que vai discorrer tanto em Mateus quanto em Marcos e quanto em Lucas, chegou-se à conclusão pelos eruditos que esses três evangelhos eles têm muito mais em comum entre eles do que se pegarmos os relatos de João. E um dos fatores determinantes foi que, se traçarmos uma linha cronológica dentro da história espaço-tempo, né, nós vamos perceber que esses evangelhos, esses três que eu estou mencionando aqui, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão se completando, diferentemente de João. É claro que nós temos alguns pontos de unanimidade, ou seja, histórias comuns em dois evangelhos, em um evangelho ou em três evangelhos. E, na realidade, quando nós trabalhamos Mateus, Marcos e Lucas, eles sempre vão abordar Jesus, o Cristo, a partir da perspectiva humana. Tanto é verdade que, quando se trata de genealogia, o Evangelho segundo Mateus vai trabalhar uma genealogia e o Evangelho de Lucas vai trabalhar uma outra genealogia, ou seja, são perspectivas distintas. Como eu disse, quando formos trabalhar na próxima disciplina hermenêutica, uma coisa importante que tem que ser levado em consideração na análise de um livro é a intenção do autor, a proposta da obra, a intenção desse livro. É igual uma carta. Uma carta, um remetente, ele envia essa carta para um destinatário. Essa carta ela tem um conteúdo que vai ser relevante para o destinatário. Então eu tenho que considerar as partes envolvidas para fazer uma análise desse livro e dessa obra. Então, em Mateus tem uma genealogia e em Lucas nós temos uma outra genealogia que tem perspectivas distintas. Então, talvez você possa, de repente, me perguntar ou ser questionado por pessoas que não têm a menor responsabilidade e compromisso com os textos do Novo Testamento, vão fazer perguntas como essa. Ué, por que tem duas genealogias distintas? Por que tem coisa que Marcos diz que parece que está contradizendo Mateus? Por que Mateus tem coisas que ele disse que Lucas não disse? Por que Lucas disse, por exemplo, o sermão do monte e Mateus da montanha? Ou Lucas da planície? Será que tem diferença? Claro que tem. É claro que tem, porque as perspectivas de escrita e destinatários são distintos, tanto em Mateus, quanto em Marcos e quanto no Evangelho segundo escreveu Lucas ou a comunidade, Marcos ou a sua comunidade, Mateus ou a sua comunidade. Bem, para fazermos uma análise do corpo paulino, eu vou começar aqui abrindo algumas obras, como eu já disse, acho que na aula anterior, para que as pessoas não pensem que nós, quando estamos ministrando aula, tiramos coisas da nossa cabeça.
Nós podemos falar coisas da nossa cabeça, mas que são frutos de leituras anteriores, ok? Então, vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês, de um outro autor, que vai trabalhar um pouquinho a questão do corpo paulino, tá? Então, vai começar agora a tela. Bem, aqui está uma divisão, a obra é de Pedro Apolinário, História do Texto Bíblico, vocês estão vendo aqui em cima, ó. Divisão do cano do Novo Testamento. Como eu havia dito, os evangelhos, tá vendo? Olha, e ele também está corroborando Mateus, Marcos. Aqui ele errou, né? Não é. Aqui não seria João sinótico, porque João não consta nos sinóticos, tá certo? Sinóticos são esses três aqui. Então é importante também nós termos um conhecimento para que, por exemplo, não possamos ser levados, de repente, por qualquer tipo de obra. Então nós temos que ter esse senso crítico, tá vendo? Então aqui ele botou chamado são os sinóticos, e João não é sinótico, porque João ele parte de um pressuposto da pré-existência de Cristo, e nenhum outro evangelho ele vai trabalhar essa perspectiva do estado de Cristo na sua pré-existência, ou seja, antes da sua encarnação. E o único evangelho que vai trabalhar isso seria o evangelho de João, tá certo? Avançando aqui mais um pouco, nós temos as cartas paulinas, tá certo? Aqui foram atribuídas 14 cartas, mas como eu havia dito, não é uma unanimidade. É sabido que Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon são obras ou que saíram da caneta de Paulo ou que foram atribuídas a Paulo. Agora, a carta aos Hebreus, primeiro que ela não tem autor. Ela não tem autor. Tá certo? O autor é um ponto de interrogação. E buscando evidências internas, as chances de Hebreus ser de Paulo é muito remota, ela é muito pequena, como nós vamos ver em outros comentaristas que eu vou estar acessando a tela aqui, tá ok? Aí nós temos aqui como universais, ó, tá vendo? Ó, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João, Epístola de Judas, que não é o Iscariotes, e o livro profético de Apocalipse. Lembrando que dos escritos do Novo Testamento, o mais antigo seriam essas duas cartas aqui, ó. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Seriam os primeiros escritos do Novo Testamento. Então, para os irmãos perceberem que nem o Tanar e nem o Novo Testamento, eles estão em ordem cronológica. Então, tem que se ter uma atenção toda especial para a ordem em que se sucede os eventos, para que nós possamos, como eu vou dizer, nos situarmos dentro do tempo e espaço. E muitas pessoas me perguntam, por exemplo, Marcelo, como é que você consegue gravar tanta coisa? Hoje mesmo me perguntaram isso. Bem, eu tenho algumas comparações que eu faço, ou simbologias que eu traço, que me permitem guardar algumas coisas de cabeça. Principalmente quando eu era menor, eu tinha dificuldade de, por exemplo, gravar aqui, deixa eu apagar, eu tinha dificuldade de gravar 1ª e 2ª Pedro e depois 1ª, 2ª e 3ª de João.
Então, a forma que eu encontrei para gravar essa ordem aqui, por exemplo, é que eu usei a personalidade de Pedro. Pedro era uma pessoa muito sanguínea, né? Ele era um cara muito explosivo. E qual é a forma que eu encontrei para guardar? Que vem primeiro Tiago, depois primeiro e segunda Pedro, e depois primeira, segunda e terceira de João. Pedro jamais admitiria que João pudesse ficar na sua frente. Pode ser uma coisa boba, né? Mas foi a forma que eu encontrei de gravar. E João, todos sabem, tinha aquele jeitinho mais filhinho, mais carinhoso. Mas não devamos nos esquecer que quem pediu para cair fogo do céu, um deles, uma das vozes, foi exatamente do apóstolo João. Então toda atenção é pouca. Não é porque é bonzinho que ele vai ser sempre bonzinho. Ele pode te surpreender. Então aqui está mais ou menos a ordem dos livros aqui. Evidente que não está na ordem cronológica, né, os escritos paulinos. Acredita-se de fato que essa aqui tenha sido as primeiras obras de Paulo, tá certo? A carta aos Romanos pode ser, tá, que ela seja o último escrito de Paulo, porque como eu havia dito anteriormente, é sabido historicamente que Pedro e Paulo são vitimados em Roma, tá? Mais na frente nós vamos ver as datações, inclusive a autoria, e se ele morre em Roma, provavelmente as outras cartas já estavam escritas. Isso fazendo uma análise fria aqui, porque depois nós vamos trabalhar as cartas pastorais e vamos trabalhar também um pouquinho só de história da igreja para entendermos a autoria ou a atribuição que foi dada a Paulo das cartas chamadas pastorais. É evidente que vai ser feita uma análise histórica, porque sempre eu venho dizendo para os alunos, não tem como fazer teologia sem conhecer história. Estou falando história mesmo, a história secular, que analisa a sucessão de eventos. E também, sem conhecer história da igreja, não se faz teologia. Então, provavelmente, a carta aos Romanos seja a última carta de Paulo, é a carta mais teológica, é a carta mais madura do apóstolo Paulo e é uma carta muito doutrinária, essa carta aqui de Romanos, ou carta aos Romanos. Eram os cristãos que estavam em Roma. Tá? Então aqui está sendo trabalhado a questão da divisão. Nós vamos agora para um outro autor, lembrando que aqui nós consultamos Pedro Apolinário na obra História do Texto Bíblico. Está aqui, ó. É em PDF, depois se os irmãos quiserem, eu posso disponibilizar. Nós vamos estar trabalhando agora uma outra obra que vai estar falando da datação, ok? Da datação. Então, vou estar disponibilizando ela agora para vocês. Bem, essa obra aqui, deixa eu botar 915, acho que já mostrei, é um comentário, novo comentário bíblico São Jerônimo, Novo Testamento e artigos sistemáticos. É muito fantástica essa obra. Essa obra tem em 4 volumes, a gama de informação que ela passa é algo assim fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. E pelos autores também, quem conhece os autores, é algo extraordinário essa obra. Então, é uma obra que cotidianamente, recorrentemente, eu vou estar consultando, eu vou estar mostrando, ok? Os autores, Raymond Brown, Joseph Fistmeyer, Roland E. Murphy, são autores catedráticos, tanto em Novo Testamento também, quanto em Antigo Testamento, ok? Agora nós vamos lá para a página 915 da obra.
e nós vamos trabalhar algumas questões lá de datação. Tem muita gente que não gosta de PDF, eu acho interessante por algumas coisas, tá? O papel é sempre melhor, porque te dá uma versatilidade, uma mobilidade muito maior, mas em contrapartida, o PDF ele tem uma versatilidade no sentido de, se alguém tiver um problema de vista, você aumenta a fonte, a procura num PDF é muito maior, é muito mais fácil você encontrar algo no PDF do que no papel. Então vamos lá. Aqui eles estão trabalhando datas aproximadas da composição. Ele é interessante que essa obra divide as obras, tá? Então, como eu havia dito anteriormente, aqui, olha, nós estamos trabalhando aqui o início dos anos 50. Ó. É sabido que Cristo morre ali aproximadamente, tá? Gravem isso que eu estou falando. Quando vocês forem mencionar números, datas, sempre use na frente a expressão, o termo aproximado, porque dificilmente nós vamos ter uma numeração exata em relação a datas, em relação à composição. Tudo é aproximado. Então Jesus, acredita-se, morreu aproximadamente no ano 30 da era cristã, 30 AD ou 30 DC. É a mesma coisa. AD significa Anno Domini e DC, ou seja, depois dele mesmo, depois de Cristo. Então, daqui os escritos de Paulo, como havia dito, olha. Então, por exemplo, nós estamos aqui com esses autores que também corroboram que 1 Tessalonicenses e a segunda também sejam composições do início dos anos 50. Evidente que tem aqui um ponto de interrogação. Como eu disse, a numeração, datação, é sempre algo aproximado, porque se encontra um manuscrito, normalmente um manuscrito grego, e aí eles vão fazer exames em cima desse manuscrito, e é claro que toda e qualquer ferramenta de medição, ela tem a sua margem de erro, então isso é normal, tudo tem margem de erro, e automaticamente aqui também não é diferente, mesmo porque estão se trabalhando aqui com tempos muito longos. Mas 1 Tessalonicenses, se não tem nenhuma observação, é uma carta certa, como a mais antiga do apóstolo Paulo. Aqui, ó, tá vendo? Ele data aqui metade ou final dos anos 50, ele inclui Romanos. Início dos anos 60, mas tudo com dúvida, olha, como eu disse, olha. Marcos, que provavelmente seria o evangelho mais antigo, de fato o é, porque Mateus está aqui, ó, e Lucas. João realmente é final, tá? As epístolas pastorais, que é Tito, 1 e 2 Timóteo, há uma dúvida. 1 Pedro, Tiago, Hebreus, tá vendo? A maioria está com ponto de interrogação. Mais cartas de Paulo, percebam que, olha, Colossenses está aqui, ó, anos 70 e 80, mas também está aqui. Por que isso, Marcelo? Porque quando são descobertos os documentos pela arqueologia, várias equipes elas vão de encontro ao documento e vão fazer seus exames, independentes uma das outras. E é claro que uma equipe pode encontrar uma datação próxima do início dos anos 60, e uma outra equipe ela pode encontrar uma datação, como foi aqui com Colossenses, é o exemplo que eu vou usar, início dos anos 70, os anos 80. Por quê? Provavelmente pelo método usado para fazer essa medição. Tá certo? E é evidente que esses números são usados pela comunidade, principalmente os especialistas e eruditos em manuscritologia, então eles dão datas aproximadas. Então, para os irmãos perceberem que não é nada unânime. Unanimidade, em qualquer que seja a área, nós temos muito pouco. Aqui no final dos anos, dos anos 90, né, finalzinho já do século I,
Apocalipse, se realmente foi o apóstolo João, é muito provável. As epístolas que levaram o seu nome, perceba, olha só, mais uma vez acontece a mesma coisa que aconteceu com Colossenses. Aqui, ó, Judas, ó. Existe aí a dúvida, assim como existe com Tiago, ó. Hebreus também, olha. 1 Pedro está aqui sozinha. E vocês podem perceber onde está 2 Pedro. Isso aqui depois nós vamos trabalhar com outro autor, a argumentação dele para, por exemplo, 2 Pedro ser datada após o ano 100, ou seja, aqui ela já está enquadrada no início do segundo século. Olha aqui, ó, temos aqui a 2 Tessalonicenses, tá vendo? Como eu disse, o ponto de interrogação é dúvida. Nós temos mais quem aqui? Efésios, ó, Efésios está aqui e também foi colocado aqui, a gente não sabe. 1ª e 2 Timóteo, ó, Tito, as pastorais também estão aqui, ó. Então percebam os irmãos que não é tão fácil realizar um trabalho de datação dos manuscritos, tá certo? Avançando aqui então para a questão da autoria, o Corpus Paulino está aqui. As primeiras cartas, como haviam falado, 1ª e 2 Tessalonicenses, mas perceba que a segunda carta, olha, já existe aí um ponto de interrogação. Será que foi aqui ou será que foi aqui? Existe de fato a dúvida, tá ok? As grandes cartas, mas aí eles vão datando aqui, ó, Gálatas, Filipenses, 1ª e 2 Coríntios, mesma época, possivelmente uma continuação, aqui ó, Romanos, ó. E perceba que aqui ó, Filemão já tem uma dúvida, Colossenses também tem dúvida, Efésios também tem dúvida. As pastorais, ó 65 ou 95 e 100, 1 Timóteo, 65 ou 95 e 100, e 2 Timóteo, 66, 67 ou 95, 100. Então, existe, de fato, aí muito mais dúvidas em relação à data da composição do que certeza. E isso é muito comum na história, na arqueologia, ok? Os evangelhos são obras mais antigas, ou seja, Marcos, está vendo, em relação aos evangelhos, que estão em média datados de Mateus e Lucas de 70 a 80, aqui não tem quase margem de dúvidas, e o evangelho de João, lá na década já de 90, tá certo? As epístolas católicas são as epístolas universais, tá vendo? Pedro, Tiago, você pode perceber que 1 Pedro já está no final, ó, aqui, ó, inclusive datada do início do século II. Nós temos Judas, 1ª, 2ª e 3ª de João, bem próximo do Apocalipse, né? Já visto que foi teoricamente a mesma pessoa. E nós temos aqui Hebreus, ó, ou nos anos 60 ou 70 e 80. Então, um intervalo aí de 20 anos, tá? E Atos dos Apóstolos, anos 70, entre o ano 70 e 80, tecnicamente, muito próximo aqui, ó, de Mateus e o próprio Evangelho de Lucas, que seria a primeira parte, e o livro dos Atos seria a segunda parte, porque está endereçada a uma mesma pessoa de nome Teófilo. Vocês devem estar se lembrando disso. Bem, então essa aqui é a parte de datação. Vimos a parte de organização e alguma coisa aqui de autoria.
data de composição. Aqui vemos um pouquinho também das autorias, né? Aí, como eu disse aqui, ele faz uma observação, data incerta. Este quadro não tenta incluir as datas propostas minoritariamente, exceto os primeiros escritos paulinos. Uma aproximação de uma década governa a maioria das datas. Por exemplo, Mateus e Lucas poderiam ter sido escritos nos anos 90, tá vendo? É só uma observação que ele faz, tá? Depois nós vamos abordar outras coisas daqui. Bem, vamos voltar aqui para os slides e vamos avançar um pouquinho. Então nós vimos a questão dos corpos paulinos, que trabalha a perspectiva de 13 cartas. As pastorais, que nós já vimos, nós vamos trabalhar aqui uma outra obra que vai fazer uma análise muito interessante. Já deve estar na sua tela. Essa obra aqui é de um autor bastante conhecido, chamado F.F. Bruce. Merece confiança, o Novo Testamento. Inclusive, posteriormente eu vou mostrar a obra dele em espanhol, e já deixando aqui uma observação para os irmãos. Vocês que são estudiosos e querem continuar a caminhada da pesquisa, é importante conhecer um segundo idioma, seja ele qual for. Além do português, inglês, principalmente, espanhol, francês, alemão, mandarim, grego, hebraico. Vocês não precisam conversar. Vou ter que conversar em francês? Não. Mas pelo menos conhecer um pouco do idioma para ter acesso a muito mais material, porque sabemos que tudo que está em português ele está defasado em relação à obra que originou, a obra de origem, tá certo? O protótipo. Obras em português, em 99% dos casos, são menores do que as obras em outros idiomas, e a defasagem também do tempo. Não se espantem com o que eu vou falar, mas nós temos obras que foram lançadas no Brasil e que já haviam sido lançadas, por exemplo, nos Estados Unidos, 10, 15, 20, e tem casos de 25 anos de defasagem. Ok? Então, por exemplo, ela teria sido lançada no ano 2000 nos Estados Unidos e aqui no Brasil estaria sendo lançada como novidade no ano 2025. Então, para vocês verem que existe aí uma dificuldade. Avançando aqui, então, na obra Merece Confiança o Novo Testamento, estamos na página 11, vamos aqui na capa, só para você se familiarizar, é o F.F. Bruce, um dos renomados autores na questão de cânon e Novo Testamento, Vida Nova, tá? Então aqui ele está trabalhando principalmente as epístolas, tá certo? Menores, tá vendo? Ele vai dizer que Pedro, 1ª e 2ª João, Tiago, Judas, Apocalipse, levaram mais tempo a serem aceitos em determinadas partes que em outras. Por que isso? As epístolas, deixa eu voltar agora aqui para pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, elas têm uma eclesiologia muito desenvolvida para uma suposta época em que Paulo possivelmente teria escrito. Ok? A eclesiologia dessas cartas, ela já trabalha com hierarquia, e não era uma coisa muito latente no 1º século. Então, a maioria hoje dos eruditos que trabalham com a crítica, eles entendem que essas 3 cartas possivelmente foram produzidas no início do século II, aonde sim já se tinha uma eclesiologia mais desenvolvida, com bispos, uma eclesiologia muito mais organizada do que se teria algo no 1º século. Então, como eu disse, é feito também um trabalho de levantamento histórico, ok? E normalmente esse período de história,
Muitos cristãos pensam que a história da igreja acabou com o apóstolo João, fechou tudo e de lá para cá não aconteceu mais nada. Pelo contrário, foi após João que começou a acontecer as coisas. E 99% do que acreditamos está contido na história. Tá certo? Nós vamos parar por aqui. E no próximo vídeo da aula de número 4, nós vamos estar continuando aqui a nossa exposição e vamos estar trabalhando com o livro aos Hebreus, ok? Que Deus te abençoe, assistam a aula, façam as suas anotações. Como eu disse, o conteúdo ele já começou a aumentar, os termos também, muitos termos talvez desconhecidos. E então eu espero que você anote qualquer coisa que te incomode, anote toda e qualquer coisa e termo que você não conheça, coloque no grupo que nós vamos estar tentando explicar para que você vá ganhando conhecimento. Ok? Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho, na próxima aula, parte 2 da aula de número 4.